Oi galera, tudo bom? Tô mostrando aqui a minha mesa, né? O que eu pretendo com isso? Vamos falar de alfabetização? Então, eu explico para as minhas alunas que eu fiz muito exercício de pareamento, palavras escritas e objetos concretos, tá? Meu filho é uma criança autista, até os 5 anos ele era verbal e a linguagem escrita serviu como uma comunicação alternativa entre nós. E antes de começar para a alfabetização, eu não tinha noção do quanto que meu filho já conhecia, já entendia do que era dito a ele, já tinha uma noção ampla, né, muito mais ampla do que eu imaginava. Então, existe uma linguagem que é uma linguagem receptiva, que é tudo que você entende. A linguagem ativa é tudo que você consegue oralizar. Ele era não oralizado, então, até os 5 anos, a alfabetização me auxiliou muito nisso, na comunicação com meu filho, né? E acabou levando ele à fala funcional também. Então, coloquei aqui uma camisa, um carrinho, caneca, copo, cola, cueca. O que a gente está pretendendo trabalhar aqui? A família do K, Có, Cu, Cão. Poucas palavras, estão vendo? A gente aumenta gradativamente, como eu falei a vocês. O importante é ter constância, todos os dias, sempre um pouco, firme e forte. E aí as palavras estão misturadinhas. O que eu fazia? Eu colocava e lia para ele e falava, ó, camisa, aqui. Lia, copo, colocava. Ia para ele, cueca, carro, caneca e cola. Ótimo. Eu fazia primeiramente, depois que eu fazia? Eu embaralhava as palavrinhas de novo, tirava e falava, agora é sua vez. Trocávamos de turno, né? A famosa troca de turno, que a gente também é uma habilidade que a gente precisa, né, ali ajudar a criança a desenvolver. É importante no desenvolvimento infantil. Então, misturava de novo e agora era a vez dele fazer. Bom, era só isso em relação à alfabetização? Não. Também contextualizar, né? Então, o que eu fazia? Eu pegava uma dessas palavras, pode ser caneca. E aí, como ele era não oralizado, eu criava as frases, tá? Eu criava umas 3 ou 4 frases em que a palavra caneca estivesse em posições diferentes na frase e pedia para ele reconhecer onde estava aquela palavra. Então, eu elegia uma palavra, escolhia uma e falava, Eduardo, agora eu vou criar frases com a palavra caneca, tá? E aí eu escrevia numa folha em branco, com letras de forma bastão, letras de forma ou letra bastão, né? Com letra maiúscula. E aí eu criava as frases, 3 frases, pedia para ele localizar. E ele localizava, envolvia ou circulava. E a gente foi trabalhando assim as famílias silábicas. Com o tempo, agora que, por exemplo, ele é oralizado, eu muitas vezes, trabalhando uma determinada família silábica, relembrando a família silábica, eu peço para que comece a puxar as frases dele, né? Você lembra quem deu essa caneca para mim? Aí ele lembra, a tia Marcela. Então, tia Marcela deu a caneca para a mamãe. Isso é uma frase. Escreve essa frase para mim. E ele escreve. Então, a gente foi partindo do que elementos do cotidiano dele, frases que têm a ver com a rotina dele, para fazer ele ter essa dimensão da importância de ler, de reconhecer a linguagem escrita e criar a consciência fonológica, tá? Porque a gente foi por família de palavras, tá? Então, em algum momento, a gente viu também outras palavras com outras palavras, não só cueca, outras palavras também. Então, foi assim que eu coloquei a cola ali, não coloquei a tirinha escrito cola. Um livro que eu gosto muito é esse aqui, tá? Para ser um parâmetro, mas novamente, o método fonológico, o método fônico, ele se baseia muito em rimas e a gente tem que puxar um pouquinho mais para o concreto, adaptar. Mas fonológico